Taurus e Cosan, por exemplo, né, que são 2 empresas de oportunidade. Também uma empresa que tem walk the talk, né, quer dizer, tem sido muito consistente no seu discurso de queremos desalavancar, né? Taurus até paga um bom dividendo, né, mas está num momento difícil agora, principalmente para o mercado interno. O Fernando, nosso telespectador, inclusive mandou um superchat para cá, para a gente fazer a pergunta dele. Ele diz o seguinte, Luiz, o cenário de mercado fez você alterar algo de maneira estrutural na sua carteira, porque da última vez que nós conversamos, ficou claro para mim que os setores que você costuma monitorar são setores resilientes, tradicionalmente pagadores de dividendos, então você sempre acaba olhando aqueles setores. Mas pensando nas ações, nos papéis, o Fernando pergunta se há alguma mudança, que essa queda do mercado deu oportunidade para você enxergar e quem sabe aportar nessa nova empresa. Houve algum tipo de alteração? Excelente pergunta. Não houve alteração. A questão é o seguinte, o que muda conforme os preços oscilam é a quantidade de caixa, é o tamanho do apetite que a gente faz nos nossos aportes. Então, quando a bolsa estava na máxima, a gente continuou aportando, fazendo alguns aportes técnicos ali, mês a mês, porque a constância dos aportes ela é muito importante, afinal, o investidor ele tem que fazer as pazes consigo mesmo sobre a sua incompetência de saber para onde o mercado vai, né? Então, assumindo essa postura humilde, a gente faz aportes todos os meses. O que vai mudar é a intensidade desse aporte, né? Então, início do ano a gente estava ali bem discreto, aportes de manutenção ali, que é o que a gente costuma investir todos os meses, e fazendo um caixa. Então, a partir de agora, a gente já vê empresas que já sofreram correções bastante importantes nas suas cotações, né? E o que a gente consegue observar é que as principais empresas do BEST, que são os setores que predominam na nossa carteira, né? Para quem não sabe, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, né? Que são geralmente as empresas de utility, empresas financeiras, enfim, que têm essa característica de resiliência, né? Essas empresas elas ainda não sofreram um revés tão grande quanto outras empresas que têm uma situação de alavancagem maior, que têm uma dependência maior da nossa economia doméstica, como o setor de varejo, construção civil, né? Commodities também está numa fase não tão gloriosa como há 2 anos atrás. Então, você tem alguns setores um pouquinho mais cíclicos, né? Menos defensivos, que acabam corrigindo primeiro. A gente tem um efeito também que é dos resgates dos fundos de ações, dos fundos que, claro, para atender o seu cotista, ele precisa liquidar as suas posições mais líquidas, né? Então, esse efeito na cadeia, ele demora um pouquinho para chegar nas empresas previdenciárias, né? Porque no momento que você está na escuridão, o dividendo, ele acaba sendo aquele farol de esperança, né? Que acaba dando uma iluminada na carteira e te ajuda a prosseguir. Então, eu não diria que foi o que mudou, mas o que acaba acontecendo naturalmente é que a gente vê grandes oportunidades hoje em outros papéis, né, em outras empresas que não sejam ali especificamente do BEST, né? A gente acredita que esse movimento vai vir muito mais para o final desse ciclo de pessimismo. E a gente está comprando algumas empresas de oportunidade aí da nossa carteira, né, que pagam bons dividendos ou que a gente acredite que no futuro pagarão bons dividendos, né? São empresas essas que estão trabalhando aí para diminuir as suas alavancagens, que acabaram de sair de um ciclo de investimento mais forte e que agora, obviamente, com essa expectativa de que a taxa de juros não ceda tão rapidamente quanto se esperava, né? A prioridade número 1 é reduzir a alavancagem, reduzir a dívida, manter ali um patamar saudável para cobrir serviços de dívida e, claro, isso acaba se refletindo também na cotação desses papéis, né? Então, é um jogo de paciência, é um jogo de disciplina, né? O mercado, ele sempre vai dar alguma janela, alguma abertura para que um setor ou uma empresa específica abram ali uma oportunidade de compra. Ô Luiz, eu não sei, até eu tenho que te liberar aqui pelo horário, o quanto você pode ou não falar sobre isso, mas você poderia dar alguns exemplos aqui para a nossa audiência desses papéis que vocês estão monitorando?
Ô Vini, acho que nenhuma grande novidade aí para quem já acompanha o AGF há algum tempo, né? A gente não costuma fazer, a gente faz grandes posições, né? Então, enfim, a gente tem poucas empresas, poucas e boas empresas, né? Tickers na carteira, mas muitas ações dessas poucas e boas empresas. Então, uma ação que a gente vem montando posição já há algum tempo e agora intensificado esse movimento é Taurus e Cosan, por exemplo, né? Que são duas empresas de oportunidade. Taurus até paga um bom dividendo, né, mas está no momento de difícil agora, principalmente para o mercado interno, né, e está focando bastante nos investimentos aí na diversificação geográfica, né, então com a fábrica nova na Índia, que já está entrando em operação, tem inclusive uma licitação lá em andamento, né, tem também um memorando de entendimentos com a Arábia Saudita, então é uma empresa que está também num ciclo de investimento, que está passando, obviamente, por uma fase difícil, mas que a gente continua acreditando aí na tese, né? E a segunda é a Cosan, que entra no hall ali de empresas com essas características que eu falei, né? Uma empresa cuja base acionária basicamente é detida ali por grandes institucionais, que ultimamente têm tomado bastante resgates, então precisam liquidar algumas dessas posições que possuam mais liquidez para justamente dar essa saída para os seus cotistas, né? E você tem também o agravamento de ser uma empresa com uma dívida, assim, relativamente alta, né? Acho que o problema não é nem a alavancagem, a relação dívida líquida EBITDA, né, que tá na casa ali dos 2,5 vezes, mas sim o endividamento bruto em si, né? Que, obviamente, traz um serviço de dívida bastante grande, mas é também uma empresa que tem walk the talk, né? Quer dizer, tem sido muito consistente no seu discurso de queremos desalavancar, né, estão no meio de um ciclo de investimento bem grande aí nas suas investidas, né, principalmente na Rumo e na Raizen, então esses dois acabam sendo dois papéis de oportunidade que no futuro a gente acredita que vão pagar bons dividendos, né, essa é o pilar, é a coluna fundamental aí da tese que a gente tem intensificado nossos aportes. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.